gente, graça e paz. Estou passando aqui para te entregar mais uma palavra, o pão da palavra de Deus. Espero que sirva de alimento espiritual para a tua vida, tua alma, tua fé e que lhe traga esperança. Quero ler um texto bíblico hoje que se encontra em Colossenses capítulo 3, que diz assim: Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. A proposta de Deus, quando Paulo escreve aos irmãos de Colossos aqui, é uma advertência, é um protesto, é uma chamativa de atenção, dizendo para que os irmãos deveriam então caminhar numa sequência imperativa de olhar sempre para o alto. O discorrer, o andamento da palavra nos leva ao imperativo de olhar para o alto. Olhar para o alto, olhar para Deus. É tão interessante quando Deus fala conosco a respeito dessas coisas. Em todas as circunstâncias, devemos olhar para o alto. Olhar para o alto significa olhar para algo ou alguém que esteja acima de nós, e estando acima de nós representa um poder maior, uma capacidade maior, né? Alguém que é mais forte, alguém que é mais poderoso. Deus nos chama lá do alto, Ele nos chama a atenção para que nós possamos o tempo inteiro olhar para o alto. Deixa eu te contar uma história bíblica. Se você acompanhar o Velho Testamento, você vai ver quando Deus pediu para Moisés construir o tabernáculo. Ele foi dando alguns detalhes tão tremendos, tão importantes, e ele disse que teria que fazer um teto que se sobrepunha 4 vezes. E esse teto teria que ser construído de linho, de bordados, de coisas lindas, de que um artesão de altíssimo nível pudesse fazer, para que toda vez que o sacerdote entrasse lá na tenda, no tabernáculo, pudesse, querendo ver alguma coisa bela, então olhar para cima. Ou seja, Deus está sempre nos chamando a atenção para olhar para o alto. Toda vez que a tenda do tabernáculo era montada e o sacerdote ali entrava, ele precisava, querendo ele ver alguma coisa bela, olhar para o alto. Ao contrário disso, o chão, o acampamento, a tenda, o tabernáculo, aonde era montado, era feito no próprio piso, na própria terra, no próprio chão. Não tinha nada de belo, não tinha nada de espetacular. E a proposta de Deus, o propósito de Deus aí é dizer o tempo inteiro para a gente olhar para o alto. Nós vemos o salmista, nós vemos outros irmãos, outros escritores da palavra de Deus, sempre nos lembrando que é do alto que vem o nosso socorro. Olhar para o alto é independente das circunstâncias que está ao nosso redor, lembrando que existe alguém que está acima de nós, lembrando que existe alguém que está lá em cima, ou seja, num lugar aonde nós, olhando para cima, nos vemos pequenos, e não no sentido de nos sentir insignificante, mas sim de nos sentir protegidos por alguém que esteja acima de nós, cuidando e protegendo. Deus é aquele que está acima, e se nós queremos agradar a Deus, nós precisamos sempre olhar para o alto. É para lá, é de lá que vem o nosso socorro, é para cima que nós temos que olhar, né? Nós vemos também a história narrada em Lucas, onde uma mulher entrou encurvada na igreja e o espírito de enfermidade tinha encurvado. O papel de Satanás é encurvar as nossas vidas, encurvar a vida das pessoas, para que a gente olhe para baixo, para que olhando para baixo não enxerguemos nada de belo, nada de lindo, nada de produtivo, nada de atrativo, nada que nos incentive, nos motive e nos traga esperança. O contrário é o que Deus quer fazer com a gente, nos endireitar o tempo inteiro e nos chamar a atenção para olhar para o alto, porque é de lá que vem o socorro, é de lá que estão as coisas belas, é no alto que está o nosso Senhor. Ele está acima de tudo e de todas as coisas. Eu não sei qual a situação que você está vivendo, que você viveu, ou que você está passando no momento que está vendo esse devocional. Eu não posso imaginar, mas Deus sabe. Se Ele está aqui falando com você, Ele está te chamando a atenção, dizendo: ei, não olhe para baixo. Chegou um tempo de parar de olhar para baixo, comece a olhar para cima, entender que existe um Deus
que está acima de todas as coisas. Existe um Deus que está acima, existe um Deus que está no alto. Volte seus olhos para o alto, volte os seus olhos para cima, enxergue e reconheça Deus como alguém que realmente está acima no controle de todas as coisas. É para o alto que nós devemos olhar. Repetindo a versão aqui que nós lemos na Bíblia, em Colossenses, Paulo está dizendo: portanto, se fosse ressuscitado justamente com Cristo, buscai as coisas do alto, buscai as coisas de Deus, olhai para a palavra, busque força na palavra, entenda que Deus pode fazer onde Cristo vive, buscai as coisas do alto onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas do alto, tirar os nossos olhos do terreno. Não importa o tanto de dinheiro que nós ganhamos, não importa o tanto de luxo que queremos ou conquistamos, ainda assim a nossa felicidade, nossa alegria, nossa plenitude de vida está no alto e não no plano terreno. Deus está nos falando, nós estamos vivendo aqui na terra, precisamos viver, desfrutar do melhor sim, mas o nosso foco não é aqui, o nosso foco não é olhar para a terra, o nosso foco, a nossa esperança está no Senhor, está no alto, nas coisas que vêm do alto. Pensai nas coisas lá do alto, na qual nós não somos mais aqui da terra, mas sim do alto, porque morrestes, e uma vez mortos, estão então justificados com Cristo, onde Cristo vive no alto. É para lá que nós iremos, é de lá que vem o nosso socorro, é lá que nós devemos pensar e acreditar. Isso nos traz fé, nos traz esperança. Então, quando o terreno, quando o natural, quando o âmbito de visão horizontal, ou quando nós estamos olhando para baixo, está difícil a vida, a palavra de Deus nos diz: olhai para o alto, que é de lá que vem o nosso socorro. E existe alguém que está acima de tudo e de todos, no governo e no controle de todas as coisas. O Senhor te abençoe com essa palavra, com esse pão da palavra, e te aguardo para o próximo, se assim for a vontade de Deus. Quero terminar esse vídeo incentivando você num gesto, aplicando aqui a palavra, olhando para o alto. Que Deus te abençoe e até a próxima, em nome de Jesus. Para o alto!